cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pedir para os irmãos permanecer assim. Quero neste momento, irmãos, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele teve nos cedido para poder estar aqui, juntamente com os irmãos, para estar falando da grandeza deste nosso Deus. Amém? E nós vamos estar lendo hoje em Romanos 8, no capítulo 8, carta que Paulo escreveu aos Romanos. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, agradecer também ao pastor e aos obreiros aqui presentes, por esta oportunidade que Deus tem nos concedido de nós estarmos aqui, irmãos. É um privilégio, é uma honra para nós falarmos da grandeza deste Deus, um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus supremo, um Deus que de nós mesmos não temos palavras para falar da sua grandeza, mas através da sua palavra nós aprendemos e buscamos sabedoria do próprio autor da sua própria palavra, aleluia, e tem nos ensinado a andar na sua presença, fazer a sua vontade e o desejo do seu coração, aleluia, Jesus. E nós vamos estar lendo aqui em Romanos 8, que nos fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2 fala assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei, do pecado e da morte. Aleluia. Nós vemos aqui Paulo a escrever esse versículo, esse capítulo, se nós formos estudar o capítulo completo de Romanos 8, é um capítulo que nos ensina a andarmos na presença de Deus, a fazer a vontade de Deus, e nos ensina a ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E nós temos aqui que Paulo poderia ter escrito somente desta maneira: agora, pois, irmãos, nenhuma condenação há para vocês que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que vocês aceitaram Jesus como seu Salvador, foi aceitar a Jesus como o nosso guia, a nossa proteção, o nosso Salvador, aquele que vai nos levar para o céu. Agora, nenhuma condenação há para nós. Mas Paulo, ele fez questão de continuar esse versículo falando: mas para aqueles que não andam segundo a carne, mas somente para aqueles que andam segundo o Espírito, nenhuma condenação há para este. Mas aqueles que andam segundo a carne, Paulo, ele não deixou aqui nada, nenhuma referência, mas ele deixou para aqueles que andam segundo o Espírito Santo de Deus, não há condenação para ele. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que se não há nenhuma condenação para aqueles que andam segundo o Espírito Santo de Deus, então nós somos livres para quê? Para adorar o Senhor, aleluia, para exaltar o seu santo nome e para dizer que Ele é santo, 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 e que não há outro Deus maior do que o nosso Deus. A partir do momento que nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos livres. Somos livres do pecado, somos livres da condenação e somos livres para o adorar em espírito e em verdade, porque estes são os verdadeiros adoradores a quem Deus procura para o adorar. Aleluia, Jesus. Porque nós vemos que, pois Jesus um dia ele veio, irmão, a este mundo para morrer por nós e para nos purificar de todo o pecado, de todo o mal que havia em nós, irmãos. Porque como nós vimos o testemunho hoje de muitas irmãs,
Pastor, você tem grandes pregadoras aqui, pastor. Olha, irmãs que, sinceramente, tem mais coragem e ousadia de falar e de pregar a palavra muito mais do que eu, pastor. Pastor, poderia ter visto a ousadia com que elas davam, aquele testemunho com que elas falavam, e muitas enrolavam o fio, desenrolavam o fio, enrolavam, porque tinham palavra para falar da grandeza do amor de Deus. Aleluia, Jesus. Nós vemos que são mulheres valorosas, homens guerreiros, mulheres guerreiras que estão fazendo a vontade de Deus e que estão obedecendo a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que Jesus veio para nos libertar de todo mal e de todo pecado. Observe bem, irmãos, que nós vemos agora aqui neste mundo. Nós vemos que o primeiro casal, quando Jesus criou Adão e Eva, Deus os abençoou e colocou no jardim do Éden para que o homem, irmão, observe uma coisa que nós aprendemos ali na escola dominical, porque eu dou a aula da escola dominical e essa revistinha tem me ensinado muito e eu tenho aprendido muito a aprender a conhecer a palavra de Deus, algo que às vezes eu tinha dúvida e hoje através do Espírito Santo de Deus é revelado a mim e eu posso trazer e pregar para toda a igreja. Aleluia, Jesus. E nós vemos que quando Deus abençoou aquele primeiro casal, o que foi que ele falou para ele? Olha, frutificai e multiplicai e enchei a terra. É a primeira coisa que Deus quer que nós como crentes façamos, frutificai. E nós vemos que depois do dilúvio, quando Deus terminou aquela terra, aquele povo todo com as suas rebeldias, sua rebelião que veio sobre a terra, o dilúvio, Deus, quando Noé desceu da arca, Deus olhou para aquele casal, quando ele ofereceu os seus filhos, ofereceram sacrifício a Deus. Deus se maravilhou de receber aquele sacrifício e olhou para aquela família que havia descido da arca e novamente Deus falou: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Observe bem que as duas vezes que Deus abençoou aquele povo, primeiramente Ele mandou que aquele povo frutificasse primeiramente, para que depois ele se multiplicasse e enchesse a terra. E nós vemos que para nós também hoje não é diferente. Quando Jesus Cristo falou: olha, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vos vás e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Aleluia, Jesus. Quando Jesus abençoou novamente a sua igreja, Ele falou que nós deveríamos primeiramente frutificar. Então, primeiramente nós devemos buscar o fruto do Espírito. Aleluia, Jesus. Para que nós podemos sair e pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas o caminho que leva para o céu. Aleluia. Deus, Jesus, Ele somente continuou falando o que Ele falou lá no jardim do Éden. O que Ele falou, aquele povo que saiu da arca, e Jesus apenas completou para a sua igreja. E nós devemos frutificar. Aleluia, Jesus. Por isso, irmãos, se nós andamos segundo o Espírito, o fruto do Espírito está em nós, e nós buscamos, e esse fruto tem que permanecer, irmãos, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta eu frutificar hoje e amanhã eu andar segundo a carne, segundo a minha vontade e o meu querer, mas eu tenho que estar sempre frutificando, porque Jesus quer que o meu fruto permaneça para sempre até o dia da sua vinda. Aleluia. E quando Paulo ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele quer, irmão, que nós andamos segundo o Espírito, cheio do Espírito Santo. Mais uma coisa eu vou falar para os irmãos nesta noite. Jesus Cristo, quando Ele veio a este mundo, quando Ele foi batizado ali no Jordão por João Batista,
bem que naquele momento nós vimos a Trindade, o Pai que falou lá do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo que desceu sobre Jesus Cristo em forma de uma pomba. E o próprio Jesus que estava ali sendo batizado. Agora observe uma coisa: Jesus era 100% Deus, Jesus era 100% homem. Mas Jesus, como homem, ele também precisava ser cheio do Espírito Santo de Deus. Observe bem que quando Jesus saiu da água, a palavra de Deus nos ensina ali em Mateus 4, ele fala assim: e foi Jesus guiado pelo Espírito até o deserto para ser tentado por Satanás. Jesus simplesmente não saiu da água e foi para o deserto, não, irmãos. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo de Deus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora observe uma coisa, irmãos: por que nós não devemos dar brecha para o inimigo vir sobre as nossas vidas? Porque nós devemos vigiar 24 horas, orando, buscando a Deus sem cessar. Nós vemos que Osés falou: conhecereis a Deus, e prosseguir em conhecer. Não é o pouco que nós conhecemos a Deus e vamos parar porque já conhecemos. Nós temos que prosseguir em conhecer mais e mais o nosso Deus, aleluia. E nós temos que naquele momento você pensa, se Jesus foi guiado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo, lógico, o diabo estaria ali esperando, sabe o quê? Uma fraqueza de Jesus, para que ele pudesse operar na vida de Jesus através de uma fraqueza. Igreja, vamos vigiar, porque o diabo trabalha 24 horas procurando achar alguma fraqueza em nossas vidas, porque é nessa fraqueza que ele vem sobre nós para nos tentar. O diabo estava ali, Jesus orando 40, ele orou 40 dias e 40 noites, ele orou e jejuou. Mas o diabo estava ali porque Jesus tinha sido levado para ser tentado pelo diabo. Mas por que o diabo não se aproximou de Jesus quando Jesus estava orando, quando Jesus estava jejuando? Talvez você fale: porque Jesus estava orando, porque Jesus estava jejuando. Não, o diabo estava procurando achar uma fraqueza em Jesus para que ele pudesse entrar e tentar Jesus. E ele achou, irmãos. Quando Jesus terminou de jejuar, os 40 dias e 40 noites, talvez você fale: a irmã vai pregar heresia. Não. Ele achou, porque a própria palavra de Deus nos fala: quando Jesus terminou de orar, Jesus teve fome. Quando o diabo percebeu que Jesus teve fome, ele prontamente se prontificou na frente de Jesus e falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Irmão, se o diabo aparecesse para nós, será que nós não iríamos transformar a pedra em pão para mostrar para ele que nós também temos poder? Meu Deus. Mas Jesus não se deixou levar pelo adversário da nossa vida. Mas Jesus, assim mesmo como ele enfrentou Jesus com a palavra de Deus, Jesus olhou para o diabo e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nem canto e me andarás. O diabo achou uma fraqueza em Jesus, porque Jesus teve fome, irmão. Mas nem por isso. E ainda ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus, porque o diabo sabia que Jesus era Filho de Deus, porque ele estava lá no céu com Jesus, antes da sua queda. Mas o que ele falou? Se tu és, quer dizer, ele quis dizer para Jesus, colocando uma dúvida: talvez tu nem seja Filho de Deus, mas se tu és, transforma essa pedra em pão e come. É isso que nós devemos observar, igreja, e tomar muito cuidado quando vir aqueles pratos bonitos, aqueles convites bonitos para te tirar da presença de Deus. Você tem que lutar e falar para ele: sou de Jesus, porque foi Jesus
Jesus deixou esse exemplo para a sua igreja. No momento de fraqueza, lembre-se que Deus está ao teu lado. E às vezes, quando vem a tentação do adversário, o Espírito Santo está ao teu lado e falando: filha, filho, eu estou aqui, não ceda, porque eu sou contigo. Mas às vezes é melhor darmos ouvido à voz do adversário do que à voz do Espírito Santo que habita em nós e que às vezes, pela nossa resposta ou pela nossa decisão, se entristece e se afasta de nós. E às vezes, quando estamos em perigo ou necessidade, nós olhamos para o céu e dizemos: Deus me abandonou. Deus nunca abandona os seus. Somos nós que nos apartamos da presença de Deus. Aleluia. Por isso nós vemos, irmãos, se somos filhos de Deus e se queremos que esta palavra se cumpra na nossa vida, que nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos que ser fiel a Deus, porque Isaías 53, 4, 5 nos fala que Jesus foi Ele quem levou todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Então nós temos que crer neste Jesus. E nós vemos hoje o mundo aí fora, irmãos, vivendo como o tempo daquele povo antediluviano, vivendo como aquele povo, aquela descendência de Caim, que quando Caim saiu da presença de Deus, ele foi e criou uma civilização onde o povo não temia Deus, não conhecia Deus. E nós vemos que o que aconteceu com o diabo quando ele saiu da presença de Deus? Ele queria ser igual a Deus. Ele subiu até os altos dos céus e queria colocar o seu trono mais alto do que Deus, esquecendo-se ele que ele era um ser criado pelo próprio Deus. Talvez muitas pessoas hoje em dia pensem assim: se Deus é amor, se Deus é bondade, se Deus é longânimo e misericordioso, por que existe o mal sobre esta terra? Por que o mal está dominando esta terra? Por causa do pecado do homem, aleluia. Deus não criou o mal, irmãos. Deus apenas ele criou a possibilidade do mal. Mas Deus não criou o mal. Agora você me pergunta: por que Deus criou a possibilidade do mal? Porque Deus criou os anjos com livres arbítrio. Assim como Ele criou eu e você. Eu sirvo a Deus se eu quiser. Você serve a Deus se você quiser. Deus não obriga ninguém a servir. Ele criou você com livre arbítrio. Ele criou os anjos com livre arbítrio. Deus não criou o mal. Deus criou a possibilidade do mal a partir do momento que Ele criou os anjos com livre arbítrio. Agora, a possibilidade do mal se tornou realidade quando Satanás pecou contra Deus e foi expulso do céu, porque ele tinha livre arbítrio para escolher servir a Deus ou ele ser Deus. E observe que quando Satanás chegou na presença de Eva, lá no jardim do Éden, o que foi que ele falou? Foi assim que Deus te falou? Se tu comeres da árvore da vida, tu morrerás. E veja bem, irmãos, por que nós devemos conhecer a palavra de Deus? Por que nós temos que ter sabedoria e saber lutar com esta palavra como se ela fosse uma espada que nos defende contra as adversidades? A primeira coisa, observe você lendo Gênesis 1. Ela sabe que a mulher respondeu para o diabo? Não, Deus falou que da árvore do jardim, da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer e nem nela tocaremos. Observe que Eva não estava obedecendo a palavra de Deus. Primeiro, a árvore que está no meio do jardim não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a árvore da vida. E dessa Deus não falou. Em nenhum momento nós encontramos na palavra de Deus que Deus falou para ela que ela não podia tocar na árvore. Ele falou que ela não podia comer da árvore do conhecimento. Mas quando ela respondeu
ela também pudesse querer ser igual a Deus. E por falta de sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, porque ela falou uma coisa que Deus não havia falado para ela. Porque a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, e dessa com certeza ela poderia comer para viver eternamente antes do pecado. Porque nós sabemos que Adão viveu 930 anos depois da queda. Nós não sabemos quantos anos Adão e Eva viveu no jardim. Pode ter vivido milhares e milhões de anos ali antes da queda. Mas Satanás, querendo que eles fossem igual a Deus, cometesse o mesmo pecado, ele chegou para Eva e falou: não, se você comer, você será igual a Deus. E hoje é diferente, igreja? Não é isso que Satanás está colocando na cabeça dos homens, da pessoa lá fora? Você não precisa de Deus. Você pode ser igual a Deus. Você pode ser um Deus. Você não precisa aceitar Jesus. Você não precisa de Deus. E o diabo está enganando o mundo lá fora, dizendo que eles não precisam de Deus, que eles podem ser igual a Deus, que eles podem viver sem Deus, que eles podem ser abençoados sem precisar da bênção de Deus. E Jesus falou que, se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Com a mesma palavra, você pode ser igual a Deus. Você é um Deus. Você não precisa de Deus para viver. Aleluia, Jesus. E hoje nós vemos a humanidade sendo destruída pelo mal. Porque quando nós levamos a palavra de Deus, as pessoas falam: eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso de Deus. Eu tenho a minha religião, nasci nela e vou morrer nela. Eu não preciso de Deus. Mais um engano de Satanás com a humanidade. Por isso, igreja, vigiemos para que nós não venhamos cair em tentação. Pedro, ele fala que o diabo, nosso adversário, ele está ao derredor de nós, bramindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos protegendo e nos guardando, enquanto nós estamos andando em obediência a Deus e a sua palavra. Aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, que Paulo, escrevendo esta carta, ele quis advertir os irmãos de Roma, falando para eles: olha, agora, porque os irmãos haviam aceitado Jesus, e ele se dirigiu àquela igreja falando assim: olha, agora nenhuma condenação há para vocês. Sabe por quê? Porque agora vocês estão em Cristo Jesus. Mas vocês não podem andar segundo a carne. Não podem andar da maneira que vocês andavam quando vocês estavam lá no mundo. Hoje vocês são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Mas a palavra de Deus é que nos limpa. Aleluia. E que nos ensina. Você sabia, irmãos, que quando você se dedica a ler a palavra de Deus, ao momento que você está lendo essa palavra de Deus, você está santificando a sua vida, porque é a palavra de Deus que nos santifica. Aleluia. Foi o próprio Jesus que nos ensinou que a palavra de Deus nos santifica. E nós temos que aprender esta palavra, porque vai chegar dias, irmãos, em que muitos se levantarão usando a própria palavra de Deus para te tirar do caminho do Senhor. E eles vão distorcer a palavra, como se nós não tivermos conhecimento na palavra. Ele pode usar 3, 4 versículos que tem na palavra, mas outras coisas eles podem mudar. E você, ao perceber que tem na palavra de Deus, mas você não tem conhecimento, você ouviu falar. Você viu o pastor pregar, você viu o pastor ler, tem. Então ele está falando a verdade.
vigiar, irmãos, porque os dias estão se findando. E nós sabemos, irmãos, que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Mas nós temos que estar andando no Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que estar transbordando do Espírito Santo de Deus. E eu trouxe aqui para que os irmãos entendam melhor esta mensagem. Fala assim: porque nós vivíamos distante de Deus, mortos nos pecados e nos delitos. Isso era que nós éramos antes de aceitar Jesus, que está em Efésios 2:1. Sem Cristo e sem Deus, irmãos. Era como vivíamos nós. Éramos filhos do pai da mentira. Sabe por quê? A nossa vida era mentir. Parece que mentir era a coisa melhor que existia na nossa vida. E mentir é pecado. E quando nós mentimos, a própria palavra de Deus, que está em João 8:48, fala que nós somos filhos do diabo. Porque ele foi homicida desde o princípio. E não há verdade nele. Aleluia. A nossa verdade está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas nós agora somos vivificados por Deus, que está em Efésios 2:4-8. E somos filhos de Deus, que está em João 1:12 e Romanos 8:15. Mas quem é que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus? É o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas se eu ando segundo a carne, obedecendo a minha vontade, o Espírito Santo de Deus pode testificar com o meu espírito que eu sou filho de Deus? Não. Eu preciso andar no Espírito, estar cheia do Espírito Santo de Deus, obedecendo a palavra de Deus e a sua vontade, para que o Espírito Santo de Deus testifique ao meu espírito que eu sou filho de Deus. E nós seremos ainda, irmãos, semelhante a Ele, quando Ele vier buscar a sua igreja, que está em João 5:24. Seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está em Romanos 8:17. E como os filhos de Deus, irmãos, não há nenhuma condenação em nós, nenhuma condenação sobre nós. E ainda aqui em Romanos 8 ele fala: e quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque foi Jesus que morreu por nós para nos salvar. E se nós andamos segundo a vontade de Deus, não há ninguém que possa nos acusar. Quem tentará acusação pelos filhos de Deus? Ninguém tentará. E ainda ele fala em Romanos 8:30-39 que não, nenhuma separação, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a morte, nem a espada, nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. E nenhuma intimidação há contra nossas vidas, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E quem ainda nos condenará, sabendo que Deus é que nos justificou? Se nós somos justificados por Deus, quem nos condenará? Pode se levantar quem quiser contra nossas vidas, mas nós somos justificados por Deus. Assim como Jesus Cristo falou: eu não vim para julgar este mundo, porque já tem quem julgue a palavra que eu fiz. Aleluia! Essa própria palavra é quem vai nos julgar naquele dia, irmãos. Por isso não vivemos enganados e nem iludidos por este mundo, porque esta é essa palavra que vai nos julgar naquele dia. Meu Deus! Você sabia que Jesus Cristo é a própria palavra de Deus? Por nós, porque Jesus falou: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A hora está passando, mas eu vou deixar só aqui para que vocês vejam e entendam. Apocalipse 19, no versículo 11, eu só quero que vocês observem, vocês deixem para ler em casa, mas observe o que é que João fala aqui. E vi o céu aberto,
Deus. Em outras traduções está o verbo de Deus. Então quem era que estava sentado? Como era o nome daquele cavaleiro? A palavra de Deus. E quem nos julgará naquele dia? A própria palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E nós sabemos ainda, irmãos, que Cristo morreu por nós e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas eu quero só deixar para terminar nesta noite para os irmãos que nós não devemos pensar nas coisas que são daqui da terra, porque é tudo matéria e tudo se acabará. Verdade. E eu quero deixar mais nesta noite para os irmãos observem como Deus ama a sua igreja. Como Jesus amou a humanidade e a humanidade se perdeu por causa da desobediência. Observe bem que Deus criou os céus e a terra. Tudo que Deus criou na terra é matéria. O homem é matéria, sim. Quando Deus criou os céus, todos são espírito. Deus é espírito. Deus não é matéria. Mas Deus queria fazer uma ligação entre o homem e Deus. Somente. Nem animais, nem vegetais, nem minerais. Deus não quis. Ele queria uma ligação entre o homem e Deus. Deus é espírito, somente espírito. Deus não é matéria. O homem é matéria. Mas sabe o que Deus fez? Deus deu um espírito para o homem. O que é que o homem é? O homem é matéria e o homem é espírito. Aleluia, Jesus. Somente o homem é matéria e é espírito, irmãos. Para que ele possa ter uma ligação com Deus. Deus é só espírito. Deus não é matéria. Mas o homem é matéria. Porque ele foi criado do pó da terra. E o homem é espírito. Para ter uma ligação com Deus, somente o homem e nenhum animal mais teve. Deus deu um espírito para ter essa ligação. Então nós temos que pensar nas coisas de cima. Nós temos que pensar na nossa cidade celestial, que é a Nova Jerusalém, a qual nós vemos que em Gálatas, ainda Paulo escrevendo, ele fala que é a nossa mãe que está no céu. A Nova Jerusalém, eu creio que os pastores já leram e sabem que a Nova Jerusalém ele considera como a nossa mãe. Mas para que a igreja veja, como está lendo rapidinho Gálatas. É Gálatas no versículo 4, capítulo 4, amém, irmãos? E o 21, versículo 21. 26. Aqui é difícil de achar. Mas a Jerusalém lá de cima, a livre, a qual é nossa mãe. Gálatas 4, 26. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Então nós temos que pensar na cidade santa, a qual ela vai descer do céu e a qual nós vamos habitar. E agora, irmãos, para finalizar o último versículo, eu quero ler junto com os irmãos Salmo 101, para que vocês entendam que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Aqui o salmista Davi, ele fala, em Salmo 101, no versículo 6, ele fala: os meus olhos procuram
Somente aqueles que são fiéis e que andam no caminho reto, este servirá para o Senhor. Como está a nossa vida agora diante de Deus? Como está a nossa na presença de Deus? Às vezes nós saímos de casa, irmãos, preocupados que nós vamos vestir, como vai estar nossos cabelos, como vamos nos apresentar para os irmãos. Eu tenho que ir bem bonita, vou pintar, vou fazer isso. Eu preciso estar bonita porque eu vou para a igreja, as irmãs vão olhar. Irmãos, e Jesus? E quando você entra por essa porta que Jesus olha para você, Ele não vai olhar a sua roupa, Ele vai olhar o seu coração. Certa vez uma irmã perguntou para mim: irmã, é pecado eu cortar o cabelo, me pintar, ficar bonita, tirar a sobrancelha, pintar? É pecado? Eu falei: se a sua consciência não te acusa, eu acho que não é pecado. Mas se Deus, eu falei: não. Se você, na hora que sair de casa, você pinta a sobrancelha, pinta os olhos, passa, eu passo, eu gosto também, né? De passar um pozinho no rosto. Mas eu não posso esquecer de limpar também o meu coração, tirar toda a sujeira, passar um pozinho, um perfume, pintar algumas coisinhas que vão entristecer o coração do meu Deus, para quando eu chegar aqui na igreja, as irmãs vão olhar para mim: oh, como você está bonita! E Jesus olhar para mim, entrando pelaquela porta, como o coração da minha filha está indo. Aleluia, Jesus! É isso que é importante.
orarmos com Deus. Deus não aceita nem a nossa oferta, porque Jesus falou: quando trouxeres a tua oferta. Uma certa vez, um irmão veio perguntar para mim: irmã, quando eu estou magoada com o irmão, eu não oferto. Eu falei: mas por quê? Ah, não, porque eu estou magoada, Deus falou que se eu estou magoada, eu não vou ofertar. É para me aumentar. Eu falei: mas onde está isso na palavra de Deus? Jesus falou. Eu falei: não. Jesus falou: quando trouxeres a tua oferta. Qual é a nossa oferta que nós trazemos para o Senhor? É o nosso culto racional, irmãos. É a nossa vida, o nosso sacrifício vivo diante de Deus. Quando eu vim oferecer o meu sacrifício, a minha oferta ao Senhor, adorar ao Senhor, e eu me lembrar que eu tenho algo contra o meu irmão, ele diz: deixa a tua oferta no altar. Mas não é dinheiro, irmão, que Jesus está falando. Vai e reconcilia com teu irmão. E volta e oferece a tua oferta a mim. Porque se eu dessa maneira não fizer, Deus não receberá o meu culto, Deus não receberá a minha adoração. Imagine, irmão, a palavra de Deus, ela é bem clara, ela é bem limpa, ela é pura e ela nos ensina como nós devemos estar na presença desse Deus, se nós queremos ir morar no céu. Aleluia, Jesus. E nesta noite, irmãos, se você quiser fazer um concerto com Deus, se você tem alguma mágoa no seu coração, se há algo que está impedindo de você ser uma bênção na mão de Deus operar na sua vida, eu não vou orar, mas eu queria que você viesse aqui à frente.